Olá, turma, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, turma, nós vamos iniciar aqui com o livro de reforço, tá? Então, peguem o livro de reforço de vocês e abram na página 165, tá? Que hoje nós vamos dar início ao conceito de terça parte. Mas antes de conhecermos o que é a terça parte, vamos relembrar aqui o que vimos de metade, tá? Nós vimos, turma, que a metade significa dividir em duas partes iguais, não é isso? Então, o conceito de metade, certo? Vai ser essa divisão em duas partes iguais. O exemplo que nós tivemos da laranja, da maçã, do abacaxi, do ovo de Páscoa, tá? Tivemos alguns exemplos nas orientações passadas, certo? Para que a gente possa compreender melhor, turma, eu vou colocar aqui uma situação, um problema, tá? Vamos dizer que Marta, né, tem 16 livros, tá? E ela quer dividir esses 16 livros em duas prateleiras, tá? Eu pergunto para vocês, quantos livros, turma, vai ficar em cada prateleira? A gente pode perceber, turma, que se são 16 livros e Marta quer dividir em duas prateleiras, então cada prateleira ficará com a metade desses livros, não é isso? Nesse caso, a nossa continha ficará 16 livros dividido para duas prateleiras, que é igual a 8. Então, cada prateleira receberá 8 livros, tá? Isso significa também que 8 é a metade de 16, pois 8 mais 8 é igual a 16, ok? Agora, turma, vamos entender aqui o conceito de terça parte, tá? Terça parte, turma, é a mesma coisa que dividir em três partes iguais. Nós vimos, né, que a metade é dividida em duas partes iguais e a terça parte aqui é dividida em três partes iguais, ok? Vamos ver aqui, turma, uma situação, um problema, tá? Por exemplo, Pedro, esse meninozinho que vocês estão visualizando aí do lado do quadro, tá? Ele comprou 9 docinhos. Só que ele só pode comer a terça parte desses docinhos, tá? A gente sabe que a terça parte é quando nós dividimos em três partes iguais, não é isso? Então, nós vamos pegar os 9 docinhos, tá? E dividir por 3, tá? Então, nós temos aí o cálculo 9 dividido para 3. Então, 9 dividido para 3 é igual a 3. Então, essa terça parte de direito de Pedro é o que ele irá consumir, tá certo? Isso significa também, turma, que 3 é a terça parte de 9, tá? Como assim, tia? É dessa forma que ficará, turma. Se 3 é a terça parte de 9, isso porque 3 mais 3 mais 3 é igual a 9. Ou 3 vezes 3 é igual a 9. Ok? Agora, turma, é a sua vez de praticar a terça parte. Ok? Então, lá na página 165 do livro de reforço, como eu já havia dito, na primeira questão vocês vão pintar um terço de cada figura, tá? Então, tem 3 imagens lá, 3 figuras, vocês vão pintar a terça parte, ok? Na segunda questão, tem o seguinte: Paulo tem uma coleção de 18 bolinhas de gude, um terço das bolinhas é verde. Desenhe a coleção e pinte a quantidade que representa um terço das bolinhas, tá? Então, Paulo tem uma coleção com 18 bolinhas. Vocês vão ilustrar essas bolinhas e vão pintar a terça parte com a cor referida na questão, tá? Uma boa atividade. Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem.
Vamos dar continuidade aqui, turma, com o livro de reforço, mas agora nós vamos ver os setores da economia no conteúdo de geografia, tá? Nós vamos recordar aqui quais são os setores da economia. Nós vimos que a economia de um país ela pode ser dividida em setores, né? Primário, secundário e terciário. Nós temos os setores quaternário e quinário, também que nós vimos, certo? E de acordo com a produção, né, com os produtos produzidos, o modo de produção e recursos utilizados de cada setor desse, ok? Mas o que é mesmo economia? Economia, turma, é a ciência que analisa e estuda os mecanismos referentes à obtenção, à produção, ao consumo e à utilização dos bens materiais necessários à sobrevivência e ao bem-estar. Se a economia ela está ligada à sobrevivência e ao bem-estar, isso significa, tá, que ela é bem organizada. É por isso que nós temos os setores divididos. Essa economia ela é dividida, tá, em setor primário, secundário, terciário, quaternário e quinário, como nós já vimos em orientações anteriores. O setor primário, como nós vimos, está relacionado à produção através da exploração de recursos da natureza, tá? Podemos citar como, por exemplo, né, de atividades econômicas do setor primário, a agricultura, como vocês estão visualizando aqui, a mineração, a pesca, tá? A pecuária também, o extrativismo vegetal e a caça, ok? Nesse caso, podemos concluir que é o setor primário que fornece a matéria-prima para a indústria de transformação. Vamos ver agora, turma, o setor secundário, que é o setor da economia que transforma a matéria-prima, que é produzida pelo setor primário, em produtos industrializados, assim como as roupas, as máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, tá? E vários outros produtos. O setor terciário, turma, ele está ligado muito aos serviços, tá? É o setor econômico relacionado aos serviços, como já disse. Como atividades econômicas deste setor, podemos citar o comércio, a educação, saúde, serviços de informática, seguros, transporte, serviços de limpeza, serviços de alimentação, turismo, entre outros. O setor quaternário, turma, ele caracteriza-se pelo desenvolvimento de atividades ligadas às tecnologias avançadas, tá? Como a informática, eletrônica e a produção de chips. Ou seja, o setor quaternário ele estará muito ligado à robótica. Já o setor quinário, turma, ele está ligado ao conhecimento, criatividade e inovação, como bem vimos em orientações anteriores, tá? Então, vocês vão estar realizando, né, de acordo com essas orientações aqui, as atividades da página 178 e 179 do livro de reforço de vocês, tá? As questões estão bem simples, bem fácil. E de acordo com essas informações aqui, vocês podem estar realizando essa atividade de vocês, tá? Qualquer dúvida, podem enviar uma mensagem.